Então, como a gente estava falando, essa exploração do pau-brasil ela terá outros desdobramentos que não só desdobramentos econômicos, né? Mas principalmente ambientais. Vocês devem observar, durante o estudo dos ciclos econômicos, que grande parte dos problemas ambientais brasileiros atuais, eles se iniciam nesses ciclos econômicos, né? Primeiramente aí na extração do pau-brasil, depois nós vamos ver, né, a questão que se amplifica durante o ciclo da cana-de-açúcar, depois, problemas ambientais ligados à extração mineral, já no século XVII, problemas atuais, né, se nós lembrarmos aí dos acidentes causados lá na região de Minas Gerais, né, na cidade de Mariana, Brumadinho, devido a um processo de exploração mineral recente, mas é naquela região que desde o século XVII se extrai recursos minerais. Então, todos os problemas atuais eles estão conectados, né, ligados diretamente ao processo de formação do Brasil. Então, o ciclo do pau-brasil, como a gente já comentou, o primeiro recurso a ser explorado, né, no Brasil vai ser o pau-brasil. Servia para atingir roupas na Europa, né, sua cor vermelha, cor de brasa, foi assim nominado pelos portugueses, né, de Brasil. A madeira também era utilizada, né, era uma madeira nobre para a fabricação, por exemplo, de instrumentos musicais, como violinos, né, também bastante utilizados na Europa, nas cortes europeias como um todo. Sua extração, né, e exploração de forma desordenada vai destruir o bioma Mata Atlântica, né, que a gente vai ver durante o estudo dos biomas quanto que ainda resta, né, quando ele ficou degradado durante séculos após a extração inicial do pau-brasil, e é um ciclo econômico que não estimula o processo de ocupação do território. Né? Por que isso? Porque o ciclo do pau-brasil ele se dá apenas na faixa litorânea, ele é um processo de coleta, né, de extrativismo vegetal. Então você não precisava ir andando para dentro do território para encontrar o pau-brasil. Os portugueses, né, utilizavam apenas a faixa litorânea, retiravam, mandavam para Portugal e esse processo não saía da margem do litoral. Então não é um ciclo que vai incentivar a amplificação, né, o rompimento da linha de Tordesilhas, por exemplo, como vai ser o ciclo da mineração. Né? Ele é um ciclo muito mais localizado na faixa de Mata Atlântica, na zona litorânea do Brasil colonial. Então ele não estimula essa entrada, né, dos portugueses no território deles no primeiro momento. Né? Aqui uma imagem, né, de uma árvore de pau-brasil. Eu acho que a maioria de vocês talvez nunca tenha visto, porque não é uma árvore nativa da Amazônia, né? Ela é uma árvore do bioma Mata Atlântica. Eu, quando era estudante do ensino fundamental, né, na minha época, o pau-brasil era uma árvore em processo de extinção. E tanto que foi retirada, praticamente não havia exemplares de pau-brasil, né, nascidos de forma espontânea no bioma Mata Atlântica. E de onde eu venho, né, a cidade de onde eu venho, João Pessoa, na Paraíba, ela está dentro do bioma Mata Atlântica. Então, é uma árvore que já não se via mais. Você tinha exemplares em viveiros, né, em áreas de reprodução para plantio e manutenção da espécie, né, que graças aí à ciência, aos estudos, ela persiste e não foi uma árvore extinta. Né, senão seria a árvore que deu nome ao nosso país, não existiria mais hoje. Por aqui vocês podem, de repente, encontrar um outro exemplar, mas ela é uma árvore exótica, né, não é nativa aqui da Amazônia. Então, depois, né, do ciclo do pau-brasil, não podemos dizer depois, né, não quer dizer que um acabou para começar o outro. Ainda continuava-se a extração do pau-brasil, mas vai ser implementado aqui no país, né, na colônia, melhor dizendo, o chamado ciclo da cana-de-açúcar. Os portugueses, né, já plantavam cana-de-açúcar nas suas ilhas do Oceano Atlântico, né, principalmente nos Açores. Então, Cabo Verde, né, enfim. Então, os portugueses já tinham um certo domínio, né, na arte, digamos assim, de plantar cana-de-açúcar. Eles não chegaram aqui no Brasil, por acaso, para plantar e ver se dá certo. Não. Eles já tinham um certo experimento, né, nas suas ilhas do Oceano Atlântico, que tinham o mesmo clima, o mesmo tipo de solo, a mesma vegetação, composição vegetal do Brasil. Então eles trazem para cá, com agora um território litorâneo já aberto, né, já minimamente ocupado por alguns portugueses, e após o estabelecimento das capitanias hereditárias e distribuição das sesmarias, esses senhores, né, que ganharam essas terras
obrigatoriamente eles têm que produzir algo aqui na colônia, né? Não pode simplesmente ganhar a terra e ela ficar ociosa. Então, o primeiro passo a ser dado, incentivado pela coroa portuguesa, é justamente o plantio da cana-de-açúcar. As capitanias hereditárias, vocês devem lembrar, elas foram doadas sempre para famílias que tinham dinheiro, porque elas tinham grana para investir na plantação. Então não era qualquer um que ganhava a terra e vinha para cá, porque o rei de Portugal cobraria depois que essas terras fossem utilizadas para que a coroa portuguesa continuasse a enriquecer. Então a gente dá início, né, a um novo ciclo, final do século XVI e início do século XVII, muito forte, né, em meados do século XVII, o ciclo da cana-de-açúcar.